Me diga uma coisa, por que que você quer ter sucesso no YouTube? Não só no YouTube, pode ser em outro tipo de negócio, dentro ou fora da internet. Por que que você quer ter sucesso? Qual é a tua motivação? O que faz você correr atrás de algo que dá tanto trabalho para conseguir e que te faz sacrificar muita coisa? Por que que você quer ter sucesso no YouTube e fora do YouTube? Qual é o teu propósito? E esse vídeo nem é sobre propósito. Esse vídeo é sobre você saber, né? É sobre você parar para pensar sobre o que te dá, o que te motiva. É algo positivo ou algo negativo? É a vontade de querer crescer, de ajudar outras pessoas ou de se vingar de pessoas que não acreditaram em você, que não te deram a ajuda que você precisava, a ajuda que você queria, né? Pessoas que te abandonaram quando você estava lá na luta, quando você disse para eles que o que você quer é isso e eles não concordaram, acharam que isso aqui é uma coisa que não vale a pena, né? Não vale a pena apostar, né? E aí te deixaram porque você insistia naquilo e foram seguir outro caminho. Pode ser familiares, pode ser uma namorada, um namorado, um amigo que disse que ia te ajudar, depois te abandonou no meio das dificuldades, né? E você decidiu continuar mesmo assim. E aí você faz as coisas pensando assim: quando eu der certo, eu vou pegar esse sucesso e vou esfregar na cara dessas pessoas. Será que é isso que faz você continuar a lutar, continuar a batalhar? É isso que te motiva? Bem, eu quero mostrar para vocês, né, eu quero apresentar para vocês a história de dois personagens do mundo da música que tiveram motivações, né, que tiveram casos parecidos, né, praticamente iguais, mas tiveram reações diferentes. O primeiro é um indivíduo chamado Dave, né, Dave Mustaine. A história dele está no livro. Essas duas histórias estão no livro do. Esqueci o nome, né? Aquele livro aí, calma, como é que é mesmo? Depois vou lembrar o nome. Depois vou lembrar o nome. O óbvio que ignoramos. Deixa eu só ver aqui. O óbvio que ignoramos. Vamos lá ver. O livro é do Jacob Petrie. Exatamente, Jacob Petrie ou Jacob Petrie. E é um livro muito bom, né? Tem lá, né, casos, né, ou cases de sucesso muito interessantes e eu recomendo para vocês. Então, a primeira história é do Dave Mustaine, né, que de um dia para o outro, acho que foi tipo logo pela manhã, acordaram um indivíduo, né, a banda estava, acho que numa turnê ou qualquer coisa assim, e os integrantes todos da banda se reuniram e decidiram do nada, ou aparentemente do nada, expulsar esse integrante do grupo chamado Dave Mustaine. E havia razões sim para ele ter sido expulso. Havia muitas razões. Algumas dessas razões, de acordo com o Rolling Stone Brasil, isso está no site ou revista Rolling Stone Brasil, ele foi expulso, né, ou demitido da banda em 11 de abril de 1983 devido a conflitos pessoais e comportamentos agressivos relacionados ao consumo excessivo de álcool e drogas, incidentes com brigas com outros membros da banda e danos ao equipamento contribuíram para a sua saída. Após a sua demissão, Mustaine fundou o grupo, né, fundou o Megadeth, que se tornou uma das bandas mais influentes do thrash metal. Ele foi expulso da banda em que ele pertencia e fundou outra banda. Quando ele saiu, quando ele foi expulso dessa banda em que ele fazia parte, né, ele jurou a si mesmo que ele ia se dedicar ao máximo para ter um sucesso que suplantasse o sucesso da banda em que ele foi expulso.
ele treinou, ele estudou bastante, ele se esforçou, deu tudo de si, fez um esforço danado e conseguiu ter um grande sucesso mesmo com essa banda que ele fundou. Só que numa entrevista, pessoal, numa entrevista que ele deu num programa de televisão, ele estava deprimido, ele estava, ou pelo menos estava cabisbaixo, estava psicologicamente abalado, porque mesmo fazendo mas tanto sucesso, ele não conseguiu suplantar o sucesso da banda que ele havia sido expulso. Essa banda era nada mais, nada menos que a banda Metallica. Exatamente. Você deve ter conhecido a banda Metallica. Eu não aprecio muito a música dos Metallica, né? Não faz o meu tipo. Apesar de eu gostar de música, não importa de qual seja o cantor, né? Desde que não seja aqueles radicais lá que cantam coisas que não dá para dar ouvidos. Eu gosto de música de qualquer tipo de artista, desde que me agrade. E Metallica, apesar de eu não gostar muito, não curtir a música que eles fazem, então não sei, não acompanhar, né? Eu só não acompanho. Eu conheço a banda Metallica porque já vi muita referência a eles, né? Tanto em livros quanto em televisão, programas de rádio, hum, filmes, séries de televisão. Em tudo que é parte você ouve sempre alguma coisa sobre os Metallica. Eles são muito famosos. Já o Megadeth, que é a banda fundada por Mustaine, eu nunca ouvi falar. Né? Aliás, eu só estou a saber da banda que ele fundou a partir de agora que eu fiz a pesquisa para fazer esse vídeo. Né? Nem lembrava da última vez que eu li o livro do Jacob Petro, que ele fala sobre esse caso. Então, pessoal, é para verem que não adianta você trabalhar tanto para ter sucesso apenas para esfregar na cara das pessoas que não acreditaram em ti, te, como é que é, te esnobaram, né? Que te man- que, que não quiseram te ajudar, que te deixaram para trás porque você provavelmente fez alguma coisa ou não fez as coisas como eles queriam, ou simplesmente eles não queriam mais você no grupo deles, ou por qualquer razão eles simplesmente decidiram deixar você de lado, né? Não te ajudar, não fazer parte dos teus sonhos e tal. Então não adianta. Você pode ver, ele fez tanto, se esforçou tanto para ter sucesso, e quando ele veio a ter sucesso, essa banda nem se preocupou nem um pouco com o sucesso que ele estava a ter. Eles só se livraram dele porque ele estava sendo um problema para o grupo. Não é tipo vingança ou queriam ver ele se dar mal, nada disso. Eles só queriam seguir o caminho dele sem os problemas que ele estava a gerar dentro do grupo. Tá para perceber? Agora, tem um outro caso, né, de um outro indivíduo que teve uma situação bem parecida entre aspas, até porque ele não dava assim tanto problema no grupo, né? Ele não era problema para o grupo. Ele se chamava Betty Best, ou seja, Petty Best. Sim, esse é o nome certo, Petty Best. Ele entrou para o grupo em que ele fazia parte em 1960 e tocou com a banda durante os primeiros anos, incluindo uma turnê que eles fizeram pela Alemanha. Era conhecido por sua boa aparência e tinha muitos fãs, mas havia controvérsia sobre sua habilidade como baterista, ou seja, o grupo não aceitava, né? A forma como ele tocava não combinava com o que o grupo queria. E em 1962, 2 anos depois, ele foi expulso e substituído por um outro integrante, por um novo integrante. Os motivos exato nunca foram esclarecidos, mas incluem falta de entrosamento com os outros membros, desempenho inconsciente da bateria durante gravações, preferência do produtor Jorge Mate por outro baterista. Ou seja, diferente do outro caso que eu citei anteriormente, esse aqui até teve mais razões para se queixar, né? Visto que as razões que fizeram com que o grupo lhe afastasse do grupo eram coisas assim que dava
dava para tolerar, eram coisas facilmente toleráveis, como por exemplo a falta de entrosamento com outros membros do grupo era um problema que podia facilmente resolver, né? Ah, o desempenho inconsistente na bateria, ele podia treinar, podia continuar treinando, até porque antes deles. Não. Yeah, eles podiam treinar, podiam fazer com que ele se dedicasse mais, né? Ou podia ter aí um substituto na banda. Ou seja, ele podia ser um membro alternativo, né? Um baterista alternativo, enquanto esse novo que eles colocaram estava lá nas turnês oficiais, nos espetáculos a tocar, ele podia estar a treinar e depois ser integrado novamente, uma vez que ele é um dos fundadores do grupo. Então, ele ah, poderia ser, poderia se queixar, ele tinha mais razões para se queixar por ter sido afastado do grupo, né? Mas pelo que a história conta, ele não fez isso. Ele até hoje, ou seja, ele hoje não. Quando ele saiu do grupo, ele não, ele ficou, como é que eu posso dizer? Ficou arrasado, como era de se esperar. Ficou, tentou, né? Quis se calhar também se vingar deles, né? Fazer alguma coisa que é para superar o sucesso deles, que essa banda veio até, mas preferiu fazer a coisa dele modestamente, sem desafiar o grupo que ele saiu, que ele foi expulso, sem se vingar, sem querer ter o sucesso que o grupo dele veio até. E cuida da família dele, né? Veio até algo que os integrantes desse grupo, né, desse grupo que ele fez parte, nunca chegaram a ter, né? Que é ter uma família, viver uma vida normal, né? Com paz de espírito e tal, longe dos holofotes, longe das intrigas que os holofotes geram, que a fama gera, né? E ele teve uma vida boa, diferente dos integrantes do grupo que ele fez parte. Esse grupo chama-se os Beatles, não sei como é que se lê, mas como vocês sabem, o integrante do grupo não acabou bem, ou seja, o líder do grupo não acabou bem, né? Eu não sei os outros integrantes como é que ficaram, deixa eu só dar uma pesquisa aqui. Como estão os integrantes do grupo? Vamos lá. Vamos lá aguardar a resposta. Ok. Atualmente, os 4 integrantes originais dos Beatles, 2 estão vivos e 2 já faleceram. Aqui está a situação de cada um. Paul McCartney está vivo com 82 anos, nasceu em 18 de junho de 1942, continua ativo na banda, ou seja, na música, na banda não, fazendo turnês, lançando álbuns solo, é considerado um dos músicos mais influentes da história. Recentemente participou de shows com inteligência artificial, trazendo John Lennon de volta em algumas performances. Ringo Starr também está vivo, né? O integrante que foi substituto do membro que foi expulso. É muito querido por fãs e músicos, continua fazendo turnês pelo mundo. John Lennon faleceu em 8 de dezembro de 1980, assassinado em Nova York por um fã obcecado. E Erickson faleceu em 29, vítima de câncer no pulmão. Eu não quero dizer que... Não quero afirmar que o fato deles serem cantores, deles fazerem parte de uma banda muito famosa, fez com que eles acabassem desse jeito, né? Dois dos membros. Fez eles serem infelizes. Mas, para quem conhece o mundo da fama, quem sabe as consequências que o sucesso traz, ainda mais com a fama, sabe que a maioria das pessoas não consegue viver em paz, né? Não consegue viver.
uns vão passar até a abusar de drogas, outros vão forjar suas próprias mortes, que é para se livrar um pouco dessa pressão que a fama gera. Então, esses 4 membros dos Beatles, eles nunca tiveram a paz que integrante esse integrante que foi afastado teve, né? Que é de ter uma vida normal com a família e tal. Nunca poderão ter essa paz que esse integrante teve. Por quê? Porque a fama traz problemas que você não teria. Ela traz benefícios, traz muitos benefícios, traz muita coisa boa, mas também traz muita coisa que faz você desejar nunca ser famoso. Michael Jackson, que eu diga, né? Kurt Cobain, que eu diga, se você não tiver força psicológica, você acaba ou se suicidando, né? Ou sendo morto, né? Por fãs, né? Rivais, pessoas inimigas, ou que se tornam tuas inimigas pelo que você acaba falando, fazendo, né? Ou você acaba abusando de drogas, né? Se metendo em problemas ainda mais sérios, ou então você acaba sendo morto, né? Como alguns artistas que nós conhecemos por ali, que tiveram mortes muito misteriosas, né? Que a suspeita é que foram mesmo mortos e não se mataram como muitos, como pareceu, né? Como o cenário em que foram encontrados parecia. Então, é isso. Voltando ao tema do vídeo, voltando ao título do vídeo, temos esses 2 casos que são de um que quis se vingar, né, que usou o sucesso para se vingar e acabou ainda pior do que estava quando foi expulso da banda em que ele estava, ao invés de aproveitar o sucesso que ele construiu para viver em paz, né, para ter uma vida estável, uma vida melhor, né, preferiu se vingar e ficou ainda mais destroçado. E temos o caso de alguém que foi expulso da banda, né? Foi afastado, se sentiu traído, mas decidiu seguir em frente, né? E teve uma vida melhor que os integrantes da banda tiveram, né? Qual deles você prefere ser? É claro que você vai dizer, né? Acredito que você vai dizer que eu prefiro ser, uh, prefiro ter sucesso, prefiro ter sucesso sendo uma estrela do rock, né? Uma estrela da música que ganha muito dinheiro e tal. Não está em causa isso, não está em causa o ter sucesso ou não, né? Ser estrela de uma banda musical ou ter uma vida pacata com a família e tal, e um emprego que te paga bem e tal. Não está em causa isso. Você pode escolher um desses dois, está livre. Agora, o que eu não aconselho é usar o sucesso, né, para se vingar. Caso você esteja na situação de alguém que foi abandonado quando começou a batalhar. Você tem 2 opções. Pode se vingar ou pode seguir em frente, esquecer, embora seja muito doloroso. Qual vai ser a tua decisão, você que está nessa situação? Eu já estive, né? Eu já meio que estou nessa situação, né? Também tive pessoas que pareciam que iam me ajudar, né? Pessoas que contavam, com os quais eu contava, né? Esperava que me ajudassem e de repente me deixaram assim, né? Na mão, como se diz por aí. E eu decidi seguir em frente, né? Decidi seguir em frente, mesmo que o sucesso pareça muito improvável, mesmo que as coisas fiquem mais difíceis, mesmo que eu tenha ficado com muita raiva, né? mesmo que eu, que mesmo que mesmo que as pessoas estejam a se rir de mim, né? Porque muitos estão eu vejo muitos por aí achando que eu não vou dar certo com o YouTube e com as minhas cenas que eu faço, né? Canal, como é que é? Escrita de roteiros, não acreditam
Eu, olha, não tenho nada contra essas pessoas. Estou aqui batalhando e quando eu tiver o meu sucesso, vou viver a minha vida normalmente. Eu vou fazer as minhas cenas, né? Vou ajudar quem eu puder ajudar, né? E vou lá para frente, não vou me vingar de ninguém. Espero que você faça o mesmo, pessoal. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.